Olá você, seja muito bem-vindo ao nosso podcast A Voz da Escritura. Chegamos ao nosso 18º episódio. Ao longo dessa jornada, caminhamos pelas principais avenidas da Bíblia, acompanhando a narrativa que conduz à história da redenção. Desde Gênesis, passando pelos patriarcas, pelo Êxodo, pela conquista da terra com Josué, pela era dos juízes e pela linda história de Ruth, temos seguido a linha central do texto bíblico. E repito aquilo que já dissemos em episódios anteriores. Nosso propósito aqui não é explorar cada detalhe, nem entrar nas ruas paralelas, nas vielas escondidas ou nos corredores laterais da Escritura. Essas trilhas secundárias são belas e profundas, e certamente as visitaremos em outra temporada, com mais calma e mais tempo. Mas por enquanto, escolhemos permanecer na estrada principal da narrativa bíblica, aquele caminho largo que atravessa toda a revelação e nos mostra o fio contínuo da história de Deus com seu povo. É este caminho que revela como cada evento, cada personagem e cada geração apontam de forma coerente e surpreendente para a grande redenção que ele está construindo. Assim, permanecendo nessa estrada principal, chegamos ao ponto crítico da história. Israel vai mudar sua forma de governo. Até aqui, Israel vivia sob o sistema teocrático. Deus era o rei e o povo era guiado pelos mandamentos que receberam de Moisés, pelo conselho dos anciões, 70 líderes formados por representantes das 12 tribos, e em tempos de crise por juízes levantados por Deus. Israel não tinha um único governo humano. Não havia um rei sentado no trono. Havia líderes militares e espirituais levantados para momentos específicos. Mas isto está prestes a mudar. O livro de Samuel, nosso 9º livro na ordem bíblica, marca a transição da teocracia para a monarquia. E essa mudança alterará profundamente a história do povo de Israel. A estrutura do livro de Samuel nos lembra algo essencial. Do capítulo 1 ao 8º, acompanharemos o nascimento e ascensão de Samuel, o último dos juízes. Do capítulo 9 ao 31, teremos a história do reinado de Saul, o primeiro rei de Israel, que ficará no trono por aproximadamente 40 anos. E no segundo livro de Samuel, vemos todo o reinado de Davi, que também governa por aproximadamente 40 anos. Ou seja, a história do Reino Unido, Saul e Davi governando as 12 tribos. Essa história não está no livro de Reis, ela está aqui, no livro de 1º e 2º Samuel. O livro dos Reis, que virá no próximo episódio, começará com Salomão e nos contará a história de outros reis. Mas hoje, nosso foco é Samuel, o último juiz, um sacerdote e um grande profeta que coroou reis, o homem que abriu o caminho para a monarquia. Logo no primeiro capítulo do livro de Samuel, somos apresentados à história de Ana, uma mulher piedosa, mas profundamente entristecida pela esterilidade. Sua rival, Penina, a outra esposa de Eucana, tinha filhos e continuamente provocava Ana. Essa opressão emocional levou a Ana a um ponto de quebrantamento tão grande que um dia sentou-se diante do templo e chorou amargamente. Seu coração derramava uma oração silenciosa. Eli, o sacerdote, já idoso e com discernimento enfraquecido, ao vê-la mexendo nos lábios, imaginou que ela estivesse embriagada. Mas Ana explica: "Não estou embriagada, meu senhor. Estou derramando a minha alma diante do nosso Deus." Então o sacerdote Eli responde: "Que o Deus de Israel conceda o pedido que fizestes." E Deus concedeu. Ana concebeu um filho e lhe deu o nome de Samuel. Ana também havia feito um voto: se Deus lhe desse esse filho, ele serviria ao Senhor por todos os seus dias. E assim, quando o pequeno Samuel completou 12 anos, Ana o levou a Siló e o entregou ao sacerdote Eli
para servir no templo. O texto relata que Eli já estava velho e o seu relacionamento com Deus enfraquecido. Os seus filhos, que deveriam sucedê-lo como líderes, eram corruptos, desobedientes e profanavam o sacerdócio. E é neste ambiente espiritualmente decadente que Deus fala com Samuel e anuncia o juízo sobre a casa de Eli. Porque Eli não repreendeu seus filhos, porque eles desprezavam o sagrado, e porque Israel precisava de um novo líder fiel. Deus anuncia assim a Samuel para que diga a Eli: haverá mudanças. E assim, Samuel, com o passar dos anos, vai se tornar o juiz, profeta e sacerdote, acumulando funções numa geração que precisava de direção. Samuel seria o último juiz e o instrumento usado por Deus para guiar Israel na transição para a monarquia. Chegamos então ao capítulo 8. Agora, Samuel é quem está velho e cometeu o mesmo erro que Eli. Seus filhos não seguem os caminhos do Senhor. O conselho de anciões se reúne e faz um pedido que mudaria toda a história bíblica: dá-nos um rei como tem as outras nações. Samuel fica profundamente triste. Mas Deus diz: não rejeitaram a ti, Samuel, rejeitaram a mim como rei. No entanto, e isso o texto destaca muito bem, o problema não era o fato de pedir um rei, pois Deus já havia prometido reis aos patriarcas. Vemos isso lá no livro de Gênesis. O erro aqui estava no tipo de rei que desejavam. Um rei como as outras nações. Um rei autônomo, um rei que substituísse Deus em vez de submeter-se a ele. Samuel adverte: um rei humano será exigente, opressivo, centralizador. Mas o povo insiste. E aí, Deus permite. Às vezes, Deus diz sim, mesmo quando esse sim nos ensinará lições duras. Ao atender o pedido do povo, Deus instrui Samuel a se preparar. O rei será revelado por ele mesmo. E é nesse contexto que surge Saul, um jovem da tribo de Benjamim, filho de Quis, descrito como um homem bonito e imponente, o mais alto de todo o povo. O encontro entre Samuel e Saul acontece de forma curiosa. Saul estava apenas procurando as jumentas extraviadas do seu pai. Mas quando chega diante de Samuel, o profeta o recebe como alguém esperado, como alguém preparado para algo muito maior do que a sua própria imaginação poderia alcançar. Samuel unge Saul e declara: o Senhor te unge hoje como príncipe sobre o seu povo. Saul ainda estava atônito. Um jovem simples, agora escolhido como o primeiro rei de Israel. Samuel dá sinais específicos para confirmar a unção, e todos os sinais se cumprem. O início é promissor. O povo vê Saul como uma resposta visível ao que pediram. E Samuel reúne todos em Mispa para apresentá-lo oficialmente. Saul, ainda tímido, chega a se esconder entre as bagagens, mas quando é trazido à frente, o povo vibra. Viva o rei! O período conhecido como Reino Unido estava inaugurado. Agora, as 12 tribos de Israel têm um único líder, um rei. O governo de Saul inicia-se com força. Logo surge a ameaça de Naás, o amonita, que cerca Jabes de Gileade e ameaça humilhar toda a cidade. O povo entra em pânico. Quando a notícia chega até Saul, algo extraordinário acontece. O Espírito do Senhor se apodera dele com poder, e Saul se levanta com coragem, reúne o exército e marcha contra os amonitas. A vitória é esmagadora. Israel celebra. A confiança do novo rei aumenta. Samuel então reúne todo o povo em Gilgal para renovar o reino diante de Deus. Ali, ele recorda tudo que Deus fez desde o Egito e adverte o povo: se vocês temerem ao Senhor e obedecerem à sua palavra, tanto vocês quanto o rei prosperarão. Mas, se afastarem, o mal virá sobre todos. Era um momento solene. Deus estava dando ao rei e ao povo um caminho claro para o sucesso espiritual.
mas esse caminho seria logo abandonado. O primeiro grande teste do novo rei viria em uma situação militar delicada. Os filisteus, já temidos, reuniram um exército enorme. Israel treme diante da ameaça. Saul havia sido orientado por Samuel a esperar 7 dias até que o profeta viesse, oferecer o sacrifício e buscar a direção divina. Mas Samuel se atrasa e Saul vê o povo se dispersando. Sente a pressão, teme perder o controle e decide agir sem Samuel. Ele mesmo oferece o sacrifício. E assim que termina, Samuel chega. O profeta o confronta. Fizeste loucamente. Não guardaste o mandamento do Senhor? Agora teu reino não subsistirá. Saul havia perdido não apenas a paciência, perdera a confiança plena em Deus. E Samuel anuncia que o Senhor já buscava um homem segundo o seu coração para substituí-lo. O reinado de Saul continuaria, mas agora sem a benção divina. O texto destaca um contraste muito bonito. Enquanto Saul age pela impaciência, o seu filho Jonatas age pela fé. Jonas, acompanhado apenas do seu escudeiro, decide atacar um destacamento filisteu inteiro, dizendo: nada impede o Senhor de salvar com muitos ou com poucos. E Deus entrega a vitória. Um pânico se espalha entre os filisteus, e o exército inimigo entra em confusão. Israel vê a maré da guerra mudar, não por estratégia militar, mas por confiança no Deus que luta por seu povo. Jonatas mostra ser um homem reto, corajoso e profundamente alinhado com Deus, muito diferente de seu pai Saul. Chegamos então ao episódio decisivo da rejeição. Deus dá uma ordem para Samuel passar a Saul, ordenando que o ataque seja feito aos amalequitas, um povo que atacava Israel covardemente no deserto. A ordem divina era clara: aniquilar tudo, nada deveria restar. O Senhor te diz: ataque os amalequitas e consagrem ao Senhor, que Ele lhes dará a vitória, destruindo tudo. Não os poupem, destrua homens, mulheres, bois, camelos, jumentos, tudo. E Saul vai à guerra e vence. Mas poupa o rei Agag e guarda os melhores do rebanho. Quando Samuel chega, Saul tenta justificar: guardei o melhor para sacrificar ao Senhor. E Samuel responde com uma das frases mais fortes da Escritura: acaso tem o Senhor tanto prazer em sacrifícios e holocaustos, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura. Rebeldia e arrogância são como pecados de feitiçaria e idolatria, e assim como você rejeitou o Senhor teu Deus, Ele o rejeita como rei. Obedecer é melhor do que sacrificar. Samuel vira-se para sair. Saul tenta segurá-lo e rasga a borda do seu manto. E Samuel diz: hoje o Senhor rasgou de ti o reino de Israel e deu a outro melhor do que tu. A luz do reinado de Saul se apaga e agora Deus prepara o próximo rei. Um jovem pastor, ignorado até por sua própria família, mas conhecido intimamente pelo Senhor. Depois da rejeição de Saul, Deus conversa novamente com Samuel. Até quando terás penas de Saul? Enche o teu vaso com azeite e vai a Belém, pois dentre os filhos de Jessé escolhi um rei para mim. Samuel teme que Saul descubra a sua missão, mas Deus lhe dá instruções específicas e Samuel parte. Quando chega a Belém, os líderes da cidade tremem, afinal a visita de um profeta podia significar juízo ou um anúncio sério. E Samuel responde: vim oferecer sacrifício ao Senhor. E manda chamar os filhos de Jessé. Um a um, os filhos se apresentam diante do profeta. Samuel olha para o primeiro, o primogênito, Eliabe, alto, forte, imponente, e pensa: certamente está aqui o ungido do Senhor. Mas Deus corrige seu olhar. Não atentes para a aparência nem para a altura. O homem vê o exterior, o Senhor vê o coração. Os 7 filhos de Jessé
passam. Nenhum deles é escolhido. Samuel pergunta: acabaram-se os jovens? E Jessé responde: falta o menor, ele está lá no campo apacentando as ovelhas. É curioso, né? Ninguém sequer cogitou chamar Davi. Ele estava fora da lista das possibilidades, mas não estava fora dos planos de Deus. Mandam chamar o jovem pastor. Davi chega, ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor diz a Samuel: levanta-te e unge-o, porque é este. Na presença dos seus irmãos, Samuel unge o menino. E o texto diz e enfatiza: o Espírito do Senhor se apoderou de Davi desde aquele dia em diante. É o contraste com Saul. Enquanto o Espírito se afasta de Saul, ele repousa sobre Davi. Mas a transição será longa. A unção foi feita. O trono, porém, levará anos para se manifestar. Daqui até Davi assumir o trono serão longos 25 anos de muita luta e fugas. Deus trabalha muitas vezes em processos, não em saltos imediatos. O texto mostra como Deus conduz Davi ao palácio de maneira discreta e providencial. Um espírito angustiante atormenta Saul após o seu afastamento de Deus. Os servos sugerem que se encontre alguém que toque harpa para acalmar o rei. E alguém diz: eu conheço um filho de Jessé. Ele sabe tocar, é valente, sábio e tem boa presença. E aí Davi é chamado. Ele não entra como guerreiro nem como escolhido. Ele entra no palácio como músico, com sua harpa, trazendo paz ao coração aflito do rei. Sempre que Davi tocava, o espírito maligno se retirava e Saul se aliviava. E é assim que Deus o coloca, silenciosamente, dentro do ambiente real. Davi aprende como funciona a corte, como o rei governa, como o exército se organiza, como os líderes se comportam. Tudo isso antes de ser rei. Um aprendizado que o acompanhará por toda a vida. A narrativa avança para um momento mais conhecido da Bíblia. Os filisteus reúnem-se em exército contra Israel. De um lado da montanha, o exército de Saul, do outro, o exército dos filisteus, e entre eles o vale. É nesse cenário que surge Golias, gigante, um homem que a Bíblia diz medir 2,90 metros de altura. Lá está escrito 6 covos e um palmo, né? Guerreiro experiente, armado da cabeça aos pés e provocador, desafiando Israel para um duelo individual. Por 40 dias, Golias humilha Israel e ninguém tem coragem de enfrentá-lo. Nem Saul, nem seus generais, nem os homens fortes de Israel. Davi não estava ali como soldado. Ele não tinha nem idade para ir para a guerra. Ele estava lá com seu pai, em casa, cuidando provavelmente das ovelhas, uma vez que ele era pastor. Seu pai o chama e pede para que ele, Davi, vá até o acampamento de guerra levar mantimento aos irmãos que estão servindo. Mas quando chega ao acampamento, ele ouve as provocações de Golias. Ele assiste aos homens de Saul com medo e comentando o ocorrido. E mesmo com a promessa de Saul de que fará o homem rico que enfrentar Golias e ainda dará sua filha em casamento, ninguém se anima a enfrentar o gigante. E algo se acende em seu coração. Enquanto todos veem um gigante impossível, Davi um homem incircunciso, quer dizer estrangeiro, afrontando o Deus de Israel. E ele pergunta: quem é esse filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Para seus irmãos, Davi é insolente e intrometido, mas para Deus, ele é o único com fé verdadeira naquele vale. Davi é levado a Saul, e ele diz com segurança: não desfaleça o coração de ninguém por causa desse incircunciso. Teu servo irá pelejar contra este filisteu. Saul disse: rapaz, tu és jovem, ele é guerreiro desde a juventude. Davi então argumenta dizendo que no seu trabalho de pastor já havia enfrentado um leão e um urso, e o Senhor, que me livrou do leão e do urso, me livrará desse filisteu. Saul não encontra argumentos e diz: vai e o Senhor seja contigo. Saul tenta até vesti-lo com armadura, mas Davi não consegue nem se mover. Tira tudo e pega apenas o seu cajado,
5 pedras lisas quando ele passa pelo riacho, sua funda e a sua fé. Chegando ao campo de batalha, Golias ri ao ver Davi se aproximando e diz: eu sou algum cão para vires a mim com pedras e paus? Mas Davi responde: tu vens a mim com espada, lanço e dardos, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Davi corre, gira a funda e a pedra voa. Acerta a fronte do gigante. Golias cai com o rosto em terra. Davi corre, pega a espada do próprio gigante e o mata. A vitória é completa. Israel avança contra os filisteus. O povo é pego pela empolgação e a derrota dos filisteus é enorme. O nome de Davi ecoa em toda a nação. Depois da vitória sobre Golias, Davi se torna uma figura celebrada em Israel. E a popularidade do jovem desperta algo muito perigoso no coração de Saul. Quando o exército retorna da batalha, as mulheres saem ao encontro dos guerreiros cantando. E a música não agrada a Saul. Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Essa simples canção acendeu em Saul uma inveja profunda. Seu coração começa a mudar. A alegria do triunfo se transforma em insegurança. O rei que antes se alegrava com a bravura de Davi, agora o enxerga como uma ameaça. A partir daquele dia, Saul passa a olhar Davi com suspeita, e a inveja abre a porta para tormentos espirituais ainda maiores. Sempre que o espírito angustiava o dominante, Davi tocava a harpa para acalmá-lo, mas agora nem a música produz a paz. Um dia, inclusive, enquanto Davi tocava, Saul, tomado por um impulso irracional, lança a lança contra ele. Fincarei Davi na parede. Davi se desvia, escapa, mas o ambiente já não é mais seguro. Quanto mais Deus era com Davi, mais Saul se atormentava. No meio desse ambiente, dessa hostilidade, surge um dos relacionamentos mais belos da Bíblia, a amizade entre Davi e Jonatas. Jonatas, filho do rei, reconhece a mão de Deus sobre Davi. Ele não sente inveja, sente admiração. Demonstra respeito, faz aliança. Eles fazem um pacto diante do Senhor, comprometendo-se com lealdade mútua. Jonatas, durante a história, arriscará sua própria vida diversas vezes para proteger Davi da ira de Saul. É um contraste poderoso. Saul, o rei rejeitado, perseguindo Davi. Jonatas, o príncipe legítimo, ajudando e apoiando o futuro rei. A fidelidade de Jonatas destaca ainda mais a decadência de Saul. Saul percebe que não pode eliminar Davi facilmente, então tenta agir de forma indireta. Oferece a ele uma de suas filhas em casamento, mas com a intenção escondida. Seja ela um laço para Davi e os filisteus o alcançarem. Os planos eram simples: colocar Davi em batalhas perigosas para que morresse pelas mãos dos inimigos. Mas Davi vence todas as batalhas, e o povo o ama ainda mais, e Saul fica ainda mais perturbado. Mical, filha de Saul, ama Davi, e isso, para Saul, é mais um problema. Ele usa o casamento como estratégia. Exige um dote de 100 filisteus mortos, uma missão absurda e arriscada. Mas Davi retorna com o dobro, com 200 mortos. Agora Saul não apenas teme, ele reconhece que Deus é com Davi. E isso alimenta mais ódio, mais paranoia, mais desejo de controlá-lo. A situação chega ao limite. Saul envia homens para vigiar Davi e matá-lo pela manhã, mas Mical o ajuda a escapar pela janela. Davi foge para Ramá, local onde vive o profeta Samuel. Ali, pela primeira vez, Davi assume: não poderá mais viver ao lado de Saul. É o início de uma longa temporada de perseguição e sobrevivência. Daqui em diante, Davi vive como fugitivo. Esconde-se em cavernas, anda pelos desertos de Judá, vive entre as rochas e desfiladeiros,
junta homens endividados, amargurados e desesperados, são chamados os valentes de Davi. Mas naquele momento não eram guerreiros, eram rejeitados, e Davi se torna líder deles. É importante notar, Davi já havia sido ungido rei, mas vive exilado, cansado e fugindo. Este é o processo de Deus. Antes de colocar Davi no trono, Deus coloca Davi no deserto para moldar, amadurecer e fortalecer o seu caráter. Saul, obcecado, mobiliza o exército inteiro para caçar Davi. É uma caçada injusta, irracional, movida por medo e ciúmes. Em uma dessas perseguições, Davi se esconde numa caverna. E por providência divina, Saul entra na mesma caverna para descansar. Os homens de Davi sussurram: "Este é o dia que Deus te entregou teu inimigo." Mas Davi responde: "Não tocarei no ungido do Senhor." Ele se aproxima silenciosamente, corta apenas a orla do manto de Saul e depois sente até culpa por isso. Quando Saul sai, Davi aparece e grita à distância: "Vê, meu senhor, a orla do teu manto na minha mão. Eu poderia ter tirado a tua vida, mas não o fiz." Saul, quebrantado momentaneamente, chora, reconhece que Davi é mais justo do que ele, admite que sabe que Davi será rei, mas a paz dura pouco e logo a perseguição recomeça. O texto, logo no final do primeiro livro de Samuel, lembra um detalhe importante e muitas vezes esquecido. Samuel morreu e todo Israel se juntou e o pranteou. Samuel tinha sido o mentor, o guia espiritual e o homem que ungiu Davi. E agora ele se vai. É um momento de silêncio profundo na história. Davi perde sua referência espiritual mais importante. E isso adiciona mais uma camada ao sofrimento que ele vive. Durante sua vida como fugitivo, Davi e seus homens protegiam discretamente os rebanhos e trabalhadores de um homem muito rico, chamado Nabal, da região de Naum. Era costume naquela cultura que em tempos de festas os proprietários retribuíssem com generosidade aqueles que tinham lhe prestado essa proteção. Mas Nabal era um homem duro, arrogante e insensato. Quando Davi, de forma respeitosa, envia mensageiros pedindo apenas que o Nabal pudesse oferecer, recebe como resposta insultos e desprezo. A reação de Davi é explosiva: que cada um cinja a sua espada. E ele parte decidido a destruir toda a casa de Nabal. Era um momento de tensão extrema. Davi, já cansado e perseguido, quase comete um massacre desnecessário. Mas é aqui que surge uma das figuras impressionantes dessa narrativa. Abigail, a esposa de Nabal, uma mulher sábia, prudente e sensível, age rapidamente, leva mantimentos, encontra Davi no caminho e, com palavras de humildade e discernimento, impede o derramamento de sangue. Abigail diz algo poderoso: "O Senhor certamente fará uma casa firme para o meu Senhor, porque ele peleja as batalhas do nosso Deus." Davi reconhece a sabedoria, a intervenção divina e a proteção que Deus lhe deu por meio daquela mulher. Pouco depois, Nabal morre e Davi toma Abigail por esposa. Esse episódio mostra o quanto Deus estava moldando o futuro rei, ensinando-o a controlar impulsos e confiar na justiça divina. Após a morte de Samuel, vemos um dos episódios mais sombrios da vida de Saul. A guerra contra os filisteus avança. Saul busca a orientação de Deus, mas Deus não lhe responde pelos profetas, nem por sonhos, nem de qualquer outro jeito. Desesperado e espiritualmente cego, Saul procura uma médium, uma coisa proibida pela lei e a que até ele mesmo, como rei, havia tentado eliminar na terra de Israel. Ele vai a Endor e pede que ela invoque Samuel. É um momento de terror espiritual. E quando a mulher vê a visão de um homem, ela mesma entra em pânico. E este homem anuncia: "Amanhã, tu e teus filhos estareis comigo." Saul cai no chão, completamente arruinado. O curioso nessa passagem é que em nenhum momento é identificado Samuel aqui.
Todos partem de um pressuposto de que o homem é Samuel. Este texto tem dado argumentos a muitos sobre reencarnação e consulta aos mortos. Mas aqueles que estudam com cuidado o texto são categóricos a afirmar que isso é mais um espírito se passando por Samuel, e junte isso ao desespero de Saul para acreditar em qualquer coisa, nos leva a essa narrativa. Com mais batalhas sendo travadas por Saul e seus exércitos, os filisteus avançam com força. O exército de Israel é derrotado. Os filhos de Saul, Jonatas, Abinadab e Malquissua, caem na batalha. Saul é ferido gravemente por flechas. Percebendo que não tem escapatória e temendo por ser capturado, ele se lança contra sua própria espada. O primeiro rei de Israel morre assim, sozinho, derrotado, desgastado espiritualmente. O texto nos demonstra a dor deste momento. É uma derrota nacional e espiritual, um fim trágico para um reinado que começou tão promissor. Os filisteus penduram o corpo do Saul e dos seus filhos no muro de Bet-sean. Os homens mais corajosos de Gileade, a mesma cidade que Saul um dia havia libertado, resgatam os corpos e lhe dão uma sepultura digna. Quando Davi recebe a notícia da morte de Saul e de Jonatas, ele não celebra. Ele rasga suas vestes, chora e jejua. Davi lamenta profundamente não só seu amigo, mas também Saul, o rei que tanto o perseguiu. É uma reação que revela maturidade, temor a Deus, capacidade de perdoar e visão espiritual. Davi não celebra a queda do seu inimigo. Ele honra o ungido do Senhor até o fim. Com Saul morto, Israel entra num período de transição delicado. Davi consulta ao Senhor e sobe para a cidade de Hebrom. Ali, a tribo de Judá o reconhece como rei. É o início do seu reinado, mas não sobre todo Israel ainda. A casa de Saul, liderada por Abner e pelo Isbosete, tenta manter poder sobre todas as outras tribos. Seguem-se assim anos de conflito e tensão política, mas lentamente Deus consolida Davi. Assim, ao final do primeiro livro de Samuel, vemos Davi ser reconhecido por todas as tribos como rei legítimo de Israel. O menino pastor, o músico do palácio, o guerreiro contra Golias, o fugitivo injustiçado, agora se torna o rei ungido sobre todo o povo. O primeiro livro de Samuel termina assim, com a morte de Saul e o surgimento de Davi como novo líder escolhido por Deus. No próximo episódio, iremos acompanhar o reinado de Davi, um dos maiores reis que Israel já teve. Mas, como sempre na Bíblia, Deus nos mostra que mesmo os melhores homens continuam sendo homens, falhos, pecadores e necessitando de Deus. Obrigado por ouvir até aqui. Este foi mais um episódio do podcast A Voz da Escritura.